18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 aí na sintonia certa, começando mais uma edição do programa 18 horas. Boa noite, Karine. Oi, gente. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Vai aqui aquele salve para a galera que nos acompanha aí nos aplicativos, no Instagram, no @18horasnews. Boa noite. Mix. Bom, vamos aos destaques do programa 18 horas desta quinta-feira. Valor milionário do governo do Amazonas destinado para a obra da M010 está sendo investigado pelo Ministério Público do Estado. Em Manaus, os casos de violência contra a mulher tiveram redução de 22% nos 3 primeiros meses do ano. Denúncia revela que mais de 400 enfermeiros que trabalham para o governo do Amazonas estão com os salários atrasados. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quinta-feira, 12 de maio de 2022 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, a gente começa o programa comemorando o índice em Karine e ouvintes em 100,7. Escuta aí esse levantamento. Em Manaus, os casos de violência contra a mulher tiveram redução de 22% nos 3 primeiros meses do ano, em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados hoje pelo Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública. Carlão, uma boa notícia mesmo. Segundo o levantamento, nos 3 primeiros meses do ano, foram registradas 480 ocorrências de violência doméstica nas delegacias da cidade. No mesmo período do ano passado, esse número foi de 616 casos. E sobre o assunto, vamos conversar agora com a delegada Débora Mafra, titular da Especializada de Crimes contra a Mulher. Muito boa noite, delegada. Seja bem-vinda ao programa 18 horas. E que notícia boa, né? A gente sabe que o ideal seria não ter esse tipo de crime na nossa sociedade, mas esse levantamento revela que podemos estar nesse caminho, pelo menos assim, melhorando a situação. Como a senhora analisa estes dados? Boa noite, delegada. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que são nossos ouvintes, que estão em casa, estão nos assistindo. É muito gratificante ter uma notícia dessa estatística, porque nós verificamos que não são todas as ocorrências, mas são os chamados 190 e também nas lesões corporais diminuiu. E isso é um avanço muito grande, não é que diminuíram todas as ocorrências. Sim. Os boletins de ocorrência nas delegacias continuam estável, porém diminuiu a violência mais grave, que é aquela lesão corporal, e os chamados dos 190. Isso é uma vitória que começou com esse Manaus Mais Seguro, que iniciou-se esse ano por meio da Secretaria de Segurança Pública, que é um projeto do nosso governo do estado do Amazonas, que deu certo. E a gente percebe que polícia na rua, juntamente com os órgãos da segurança pública, deu uma resposta imediata, principalmente à violência doméstica, porque o agressor de violência doméstica, eu sempre falo, ele é covarde, ele não quer aparecer, e como sabe que a polícia está rondando, que os órgãos estão na rua, faz com que ele também se contenha numa violência mais grave, que sabe que a mulher vai chamar a polícia ou algum vizinho vai chamar. Então esse é um fator. O segundo fator, que a pandemia acabou, e com a pandemia teve um elevado de 33%, e já agora não está mais naquela fase crítica da pandemia, do isolamento, fazendo com que a mulher também possa denunciar o caso da violência doméstica antes de chegar no caso mais grave, antecipando a denúncia, fazendo com que a gente já chame ele na delegacia, já consiga a decretação das medidas protetivas de urgência, fazendo com que esse homem também se contenha no lugar dele. E a outro fator que nós verificamos nisso é que está dando certo as campanhas da Delegacia da Mulher, do Ronda Maria da Penha, do SAP, empoderando as mulheres, fazendo com que elas venham quanto antes denunciar, para que não chegue nessa estatística triste, que é o aumento da lesão corporal e do feminicídio. Com isso, o nosso feminicídio também está embaixo, graças a Deus. Nós tivemos 5 casos até hoje aqui em 2022 no Amazonas,
sendo 3 no interior e 2 na capital. Isso é uma vitória muito grande e a gente sabe que a vitória maior é das nossas mulheres que estão se empoderando, estão se identificando com o problema e estão denunciando mais também. Ok, doutora, a senhora falou aí que as campanhas de conscientização tiveram aí, né, um resultado positivo. Elas continuarão? E além das campanhas, qual outro fator que a senhora acha que contribuiu para esse resultado, essa diminuição do índice de violência? Então, a campanha foi um fator, o Manaus Mais Seguro, que é um programa do governo do estado que coloca tanto a segurança pública com outros órgãos na rua o tempo todo, fazendo com que o cidadão veja a polícia e saiba que qualquer atitude dele vai da cadeia, e ele sabe que Maria da Penha da cadeia ajuda e muito também. E também a mulher se conscientizar por meio das nossas campanhas, indo denunciar a violência que não é tão grave. É violência? É, mas está ainda na injúria, na ameaça, que antigamente não se denunciava a violência psicológica, a violência moral, somente quando chegava na física. E com as campanhas elas estão se identificando e estão denunciando o quanto antes. Isso ajuda muito. E o final da pandemia, com certeza, fazendo com que a mulher tenha a liberdade de ir à delegacia da mulher na hora que ela quiser. Ela pode telefonar para um 8180, ela pode ligar para um 90. Então ela está com mais liberdade também para fazer as suas denúncias. E toda a sociedade está se conscientizando mais, estão nos ajudando, denunciando também por um 8180, ajudando muito as nossas vítimas de violência doméstica. Agora, delegada, vamos então aproveitar, né, e usar o veículo, esse espaço, para esclarecer os níveis de violência. O que não é, a gente não pode tolerar. Às vezes a pessoa está escutando, está passando por um relacionamento violento, assim, abusivo, e não tem noção. Vamos explicar esses níveis, doutora? Sim, nós temos 5 tipos de violência elencados na Lei Maria da Penha que nós temos que combater. O primeiro geralmente inicia com esse, que é a violência moral, que são os crimes da injúria, difamação e calúnia, que nada mais é que o xingamento, humilhação, ele falar mal de você para outras pessoas, ele colocar às vezes até na internet falando mal de você, te caluniando, imputando crimes a você. Isso é uma violência que muitas vítimas veem assim, mas casamento é assim mesmo, homem é assim mesmo. Não é, não. Isso é uma agressividade, é uma violência que precisa ser combatida, e a Lei Maria da Penha dá todo o amparo, inclusive dá para sair medida protetiva somente com o crime da violência moral. Depois desse, geralmente já vai para a violência psicológica, que é mais grave, onde ele já começa a manipular, chantagear aquela vítima, ameaçar, perseguir, e ela não vive mais a vida dela, ela vive com medo das atitudes dele se concretizarem. Ele o tempo todo está ameaçando, chantageando, e ela tem medo daquele agressor. Então já é um nível mais alto, mas mesmo assim muitas vítimas ainda enxergam que casamento é assim, que o homem é grosseiro dessa maneira, e na verdade não é. Nós estamos falando de agressores e mulheres que precisam denunciar, que muitas mulheres nessa fase já estão ficando doentes, com ansiedade, com depressão, desenvolvendo doenças psicossomáticas. Depois nós vamos para outro nível, que é a violência patrimonial, quando ele quebra as coisas dentro de casa, incendeia a roupa dela, rasga documentos, rasga a Bíblia dela, tudo para fazer com que ela fique triste. Então ela não pode gostar de nada que não seja ele. Qualquer objeto que ela goste, que ela tenha carinho, ele quer quebrar, ele quer rasgar, ele quer incendiar. E geralmente a vítima também, porque muitas vezes ela está fora do mercado de trabalho, ela fala, não, mas quem comprou foi ele. Então ele quebrou, mas era ele que me deu esse celular, era ele que supria a casa, ele que comprou essa roupa. Na verdade, o que ele comprou e deu para você é seu Sim. patrimônio, ele não tem o direito de invadir essa esfera. E tem a violência sexual, que também se torna silenciosa, porque muitas mulheres, a partir do não, que ela diz que não precisa ter motivo, o que passa disso é crime, é estupro, é importunação sexual. E o interessante é que a mulher também, muitas vezes ela não entende e fala, mas ele é meu namorado, ele é meu companheiro, ele tem direito no meu corpo. Não tem. E como eu falo, não precisa ter motivo, apenas você não querer, por não querer, ou porque está cansado, ou porque você está doente, vai fazer cirurgia, ganha um bebê,
Tudo isso é motivo do seu não, e você tem o direito ao seu corpo. O que passa disso é crime, tem que ser denunciado. E a última violência, que é a violência física, essa sim a mulher sabe que sofreu, porque ela olha o rosto dela no espelho, está desfigurado, o corpo com marcas, e o agressor também sabe que cometeu. Ele quer culpar a vítima por ter batido nela, mas ele sabe que ele bateu. Geralmente eles chegam falando, não, doutor, eu só quis bater na rebeldia, ela não queria me obedecer, na hora ela me deixou louco, querendo culpar a vítima. Mas saiba, vítima, você nunca é culpada. Quem comete crime que é o culpado, que é o agressor. Então nós temos todas essas violências e nós temos que saber que todas elas são amparadas pela Lei Maria da Penha, merece ser denunciada e solicitadas medidas protetivas de urgência. Ok, delegada, a ideia é continuar registrando aí queda nesses índices e, é claro, é preciso continuar com o trabalho multidisciplinar da polícia. E todo esse equipamento aí que está sendo adquirido. Na sua avaliação, o que está faltando no momento para o trabalho ficar ainda melhor e vocês continuarem aí, né, registrando essa queda nesse índice de violência contra a mulher, doutora? Olha, a gente continuar com as campanhas, isso que é o necessário, porque o maior obstáculo, Carlão, por incrível que pareça, é a própria vítima, que muitas vezes ela não tem coragem de denunciar, ela vê que ela tem vários vínculos financeiros, vínculo patrimonial, tem filhos, vínculo emocional, mas ela tem que saber que nós temos casa-abrigo para ela, que nós temos cursos profissionalizantes para ela retornar ao mercado de trabalho, que nós temos o Alerta Mulher, que é um aplicativo para ela se sentir mais segura, caso ele apareça perto dela, ela seja referenciada 24 horas por dia. O Ronda Maria da Penha fazendo um trabalho belíssimo, fazendo as visitas a essa vítima até o dia que ela não quiser mais. Nós fazemos busca de pertences para essa vítima não precisar voltar sozinha para casa, onde ela quer muitas vezes sair daquele lar para ter uma vida mais tranquila. E tudo isso nós vamos fazer junto com a vítima. A vítima não está sozinha. Então o maior obstáculo é essa quebra, para ela entender que ela tem vínculos, mas ela pode ficar sem aquele agressor, que ela vai ter todas as necessidades dela saciadas, com certeza, e a rede pública de enfrentamento à violência doméstica está pela porta da Delegacia da Mulher. Você entrando lá, você vai ter uma gama de serviços à sua disposição para te ajudar a sair desse ciclo de violência doméstica. Doutora, a grande questão é conscientizar a vítima de que ela é uma vítima de violência doméstica, né? Então as campanhas ajudam a gente a divulgar esse tipo de situação. E para finalizar, doutora, vamos aos serviços, né? Quais os equipamentos, quais os telefones, para onde a gente pode ligar a mulher vítima e também a sociedade, porque agora em briga de marido e mulher a gente mete a colher, sim, certeza. Não é? Isso mesmo. Então os principais canais é ir na Delegacia da Mulher. Nós temos a Delegacia da Mulher do Parque 10 24 horas por dia à disposição das nossas vítimas e de quem quiser denunciar. Aqui na Rua Recife, próximo à Bola do Eldorado, está a Delegacia da Mulher 24 horas por dia. E a pessoa que vai ter lá denunciar, ela vai ter a identidade revelada. Então a gente sempre fala isso, se você não quer, eu já vou falar o canal denúncia para quem não quer ter sua identidade revelada. Então se você for a essa delegacia e quiser fazer uma denúncia, pode fazer, mas a vítima vai saber, o agressor também, que iniciou o inquérito policial com aquela pessoa que veio denunciar. E nós temos também a Delegacia da Mulher da Cidade de Deus, que atende a Zona Norte e Zona Leste, que funciona de segunda a sexta, das 8 às 17, na Avenida Nossa Senhora da Conceição. Temos outra no mesmo sistema, das 8 às 17, de segunda a sexta, na Avenida Felizmino Soares, que atende ali na Colônia Oliveira Machado, que atende a Zona Sul e a Zona Oeste. E temos também o canal de denúncia 181, que é canal de denúncia anônima do Estado, e 180, que é o canal de denúncia anônima federal. Ambos chegam para nós, né, para a gente apurar essas denúncias, chegar até a vítima sem a pessoa que denunciou, e a própria vítima pode utilizar esses canais, ninguém vai saber que foi você.
Nós chegaremos até a vítima, chamaremos muitas vezes o agressor, mas ninguém vai ficar sabendo quem foi que denunciou. E 190, para aquele momento que está acontecendo o fato, a mulher está apanhando naquele momento, está sendo agredida, violentada, então é ali que tem que ligar, 190, para que a Polícia Militar chegue imediatamente e leve o agressor preso em flagrante. Esse canal também não tem a identidade revelada, a própria vítima pode utilizar ou qualquer um da sociedade para salvar a vida dessa vítima. Boa, delegada. O importante é não ficar calado, é denunciar, não é isso? Isso mesmo, e também a vítima pode utilizar os 30 DIPs, que os 30 DIPs também podem e devem fazer o procedimento da Lei Maria da Penha. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui a respeito desse índice positivo, favorável que a gente comemora. Isso mesmo, e vamos continuar denunciando, que a denúncia vale uma vida, que a maioria das nossas vítimas de feminicídio nunca denunciaram seu agressor. Nossa, boa noite, doutora, muito obrigada. Boa noite a todos vocês. Tchau, tchau. Conversamos com a delegada Débora Mafra, titular da especializada de crimes contra a mulher. 6h15 e você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora o nosso assunto é a questão, da M010, que segue praticamente abandonada pelo governo do Amazonas. A rodovia tem mais de 250 quilômetros de extensão e é uma importante via de ligação entre Manaus e o município de Itacoatiara, além de passar por outras cidades como Rio Preto da Elva, Silves e também Itapiranga. Pois é, Carlão, noticiamos aqui no 18 horas vários protestos contra as péssimas condições da rodovia, que quando chove fica intrafegável, gente. Mostramos, inclusive, em abril, aconteceu uma ação popular, no trecho lá de Itacoatiara. Escuta o absurdo que eles precisaram fazer. Os moradores tiveram que tirar dinheiro do próprio bolso e ir para a rodovia trabalhar, remendando o asfalto e tampando buracos. A que ponto chega nessa questão, esse descaso total com relação a essa M010 nessa gestão? A rodovia tem trechos totalmente intransitável e obrigando aí o motorista a seguir, Os motoristas seguem pelo meio do mato para chegar e sair de Itacoatiara. Vamos aos números. O governo do Amazonas já pagou 35 milhões de reais pela obra na M010. Essa que a população teve que fazer uma vaquinha aí, ir para a rua tapar buraco. Pois é, Carlão. Bom, e os contratos milionários para a recuperação da rodovia levantou suspeitas do Ministério Público justamente pelo valor exorbitante. As obras de duplicação e melhorias da M010 foram prometidas pelo governador Wilson Lima em 2019. Mas apesar dos milhões que já saíram dos cofres públicos, as denúncias recebidas pelo Ministério Público são de total abandono da rodovia. O Ministério Público também acionou a Justiça para garantir que seja possível trafegar na rodovia M010. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a dificuldade de um Jeep com tração 4x4 em trafegar na rodovia M010. Gente, olha só a nossa estrada maravilhosa aqui em Itacoatiara. Nem o Jeep que é preparado para isso consegue passar. Meu Deus do céu. Eita, que agora tá tudo parado. O vídeo foi gravado nesta segunda-feira, dia 9, por passageiros de 2 ônibus que seguiam em direção a Itacoatiara e que também estavam parados na estrada porque os ônibus estavam atolados no trecho do quilômetro 95 após a comunidade Vila de Lindóia. Devido às péssimas condições da rodovia estadual, alguns motoristas têm usado rotas alternativas, passando por dentro de fazendas para tentar fugir dos atoleiros que pioraram com o abandono e as chuvas intensas nos últimos meses. Por causa de situações recorrentes como essa, o Ministério Público do Amazonas entrou na Justiça para que o governo do estado seja obrigado a realizar obras de recuperação que garantam a trafegabilidade da rodovia M010. A ação proposta pelo promotor de justiça, Rômulo de Souza Barbosa, pede que a M010 seja recuperada imediatamente e vem com pedido de tutela de urgência e busca. A ação é baseada em inúmeras
denúncias recebidas pelo Ministério Público. De acordo com o promotor Rômulo Barbosa, da primeira Promotoria de Justiça de Itacoatiara, a situação se agravou bastante nos últimos 3 meses. Principalmente nos últimos dias se agravou, inclusive pessoas tiveram que descer para os ônibus serem rebocados com cabos, ônibus e ambulâncias não estão passando no trecho por conta da chuva, embora saiba que o período chuvoso dificultam as obras, né? A continuidade das obras anunciadas lá em 2019, que começaram em 2021, entende que o poder público tem que adotar medidas, pelo menos paliativas, para garantir o tráfego na região, principalmente porque tem muita gente que vai fazer tratamento, ambulâncias que vêm dessas prefeituras para trazer os pacientes de alta complexidade para Manaus, e isso tem sido prejudicado, inclusive com risco de segurança, quando feito sempre com agravamento do risco por conta das condições da pista. Na ação, o Ministério Público cita o aumento de trechos de atoleiros, pontos em que a pista cedeu parcialmente, intervalos não pavimentados e a falta de pista lateral para acostamento. Também relata a incompleta sinalização na maior parte do trajeto da M010. De acordo com o órgão, em 2019, o anúncio do governo do estado de obras de duplicação e melhorias na M010 geraram repercussão pelo elevado valor do serviço. Serão pagos pela recuperação da rodovia 366 milhões de reais. Ainda conforme o Ministério Público, ao invés de obras, o que se viu na M010 desde 2021 foi total falta de condições de tráfego na rodovia. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Chega a ser impressionante o descaso desta gestão com os assuntos tão primordiais para a população. Parece que só toma atitude depois que a justiça obriga. Bom, agora, a determinação do Ministério Público, o presidente do Sindicato dos Taxistas de Itacoatiara, Frank Rebelo, ele confia na justiça para a recuperação da rodovia. Vamos ouvir o que ele disse. Em relatos às situações da estrada, né, pela precariedade da estrada, né, que já se encontra sem condições de tráfego, né, e graças a Deus as nossas ações, as nossas manifestações, as nossas reivindicações, né, fez com que o Ministério Público também olhasse, já que hoje está sendo afetado, né, direto e indiretamente, até os comerciantes locais do município de Itacoatiara, né, já se sentem com prejuízos, né, pelas condições da estrada. Mas agora acreditamos que a justiça já interviu, né, já vai entrar, nós vamos ter uma posição satisfatória para que pelo menos dê condições de trafegabilidade, né. Você está ouvindo 18 horas. Olha, documentos exibidos numa reportagem do Grupo Diário do Amazonas caíram como uma bomba na Assembleia Legislativa. Segundo a reportagem, o ex-secretário de Segurança Pública na gestão de Wilson Lima, Luiz Mar Bonatti, usava escutas ilegais para monitorar autoridades do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Civil do Amazonas através de um equipamento chamado maleta espiã, apreendida na Operação Garimpo Urbano em julho do ano passado. E com essa reportagem, os deputados estaduais cobraram na Assembleia investigação do Ministério Público. Eles querem saber se eles também estavam sendo grampeados. O repórter Hector Silva traz mais detalhes. Documentos exibidos pelo Grupo Diário do Amazonas, do depoimento de Samir Freire, ex-secretário de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, preso na Operação Garimpo Urbano em julho de 2021, mostram que Samir Freire acusou Luiz Mar Bonatti, ex-secretário de Segurança Pública do Amazonas, de grampear autoridades do Judiciário, do Ministério Público do Amazonas e até da Polícia Civil do Estado. A informação caiu como uma bomba e revoltou alguns deputados estaduais. Demilson Chagas, do Republicanos, cobrou que as investigações sobre a maleta espiã verifiquem também se políticos estavam sendo grampeados. Muito grave. Significa que o Estado respeitou os poderes. Ele não respeitou a Constituição, que está comprometida a
a liberdade de expressão das pessoas, está comprometida a vida pessoal das pessoas. E aí a gente entende que muita coisa não anda no Estado de fato e de direito. Então nós precisamos de resposta, e de resposta clara. E nesse momento eu estou pedindo uma auditoria junto com outro deputado para saber se prefeito, ex-prefeito, secretários, vereadores foram grampeados de novo pelo guardião que está à disposição do governador como uma pessoa de confiança dele. Então, precisamos de resposta. O deputado estadual Serafim Correia, do PSB, também pediu a palavra e comentou sobre o assunto. Ilustre deputado Dermilson, eu vejo com muita preocupação, porque, imaginem, ninguém pode ser grampeado a não ser por ordem judicial. Mas na hora em que o depoimento de um ex-secretário de inteligência revela que ele grampeava magistrados, procuradores e promotores, o que dirá, não digo nem dos deputados, eu digo o seguinte, o que dirá do cidadão comum? Então, isso é a quebra dos limites do Estado Democrático de Direito. E o mínimo que se pode exigir é que o Judiciário, que o Ministério Público se posicione de forma muito clara, jogando luz. Quem foi grampeado? Eu não quero saber o teor das conversas, até porque isso é intimidade de cada um. Mas quem foi vítima? Porque ocorreram vítimas. E pelo que disse o secretário, as vítimas são magistrados e membros do Ministério Público. As duas instituições, o Poder Judiciário e o Ministério Público, precisam saber quem dos seus quadros estava sendo monitorado, acompanhado, tendo invadido a sua privacidade. As investigações sobre a maleta espiã correm em segredo de justiça. Procurado pela reportagem do 18 Horas, o ex-secretário Luizmar Bonates não se pronunciou. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 27 minutos, vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Então, o novo ministro de Minas e Energia quer privatizar a Petrobras. Conta pra gente como é que anda essa história. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes. Adolfo Saxida já mostrou a que veio. Seu primeiro ato foi defender a privatização da Petrobras, a maior companhia brasileira, como solução para controlar o preço dos combustíveis, a principal dor de cabeça do presidente Jair Bolsonaro, que cada vez mais vem perdendo o apoio dos caminhoneiros. Sobraram controvérsias hoje sobre esse assunto e reações de indignação, principalmente vindas do Poder Legislativo. Mas o núcleo bolsonarista entrou na onda de Saxida e já existem campanhas nas redes sociais, principalmente no Twitter, em favor da privatização da Petrobras. Hoje, o novo ministro de Minas e Energia, que assumiu ontem o cargo, entregou ao ministro da Economia, o Paulo Guedes, um pedido para iniciar os estudos de privatização da Petrobras e da Pré-Sal Petróleo S.A., a estatal responsável por comercializar o óleo e o gás extraídos da camada pré-sal. Foi realizada meio que uma solenidade em frente ao Ministério da Economia para a entrega desse ofício, esse pedido de estudo, Mas aí sindicalistas aproveitaram a coletiva de imprensa que era feita na rua para fazer protestos contra a privatização da Petrobras. Inclusive, Paulo Guedes bateu boca com um sindicalista. Karime, é importante dizer que Adolfo Saxida é economista. Ele não é um especialista na área de energia, que deveria ser um pré-requisito para exercer um cargo dessa magnitude, Ele faz parte do núcleo olavista e bolsonarista raiz e está no governo desde 2018. Inclusive, ele tem um histórico de falas machistas em que ele disse que contratar mulheres gera mais despesas porque elas engravidam. Enfim, essa fala já tem
uns 2 anos, mas ficou na história dele. Ele foi responsável por uma pesquisa que dizia que a pandemia da Covid-19 ia acabar em 2021 e que a economia ia dar um salto, ia dar um boom. E aconteceu, como a gente sabe, exatamente o contrário. Vejam como foi que aconteceu no estado do Amazonas com a crise do oxigênio e nos meses seguintes, né? O erro acabou caindo nas costas de Paulo Guedes. Mas isso tudo, Karime, é balão de ensaio, cortina de fumaça, porque a privatização da Petrobras não é uma questão que depende unicamente do Poder Executivo. Ela necessita de aprovação do Congresso Nacional. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse hoje que esse tema não está no radar esse ano e não faz parte das discussões do Congresso nesse momento. E a equipe econômica do governo federal sabe disso. Ou seja, é uma falsa polêmica para tentar encobrir a crise do preço dos combustíveis. Karime, Carlão. Ei, Cadu, como está a questão aí do reajuste dos servidores públicos? Vai rolar ou não vai? Como é que tá? A mesma pergunta de sempre, já tem uns 2 meses, né, Carlão? Carlão, o presidente Bolsonaro tem até o dia 22 deste mês para definir se vai ou não conceder reajuste de 5% a todos os servidores públicos federais, como anunciou o ministro Paulo Guedes há pouco mais de um mês, né? O prazo vai até... Esse prazo, né, para ele anunciar vai até o fim de junho, mas ele tem que decidir até o dia 22 de maio, porque se ele disser que vai conceder o reajuste, a despesa de 12 bilhões por ano tem que ser incluída no orçamento público da União, mas até agora nem sinal de definição por parte do governo. Enquanto isso, seguem as paralisações, principalmente da Receita Federal, que mantém a operação padrão em todos os postos alfandegários do Brasil, inclusive em Manaus. Segundo informações da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, 72% das empresas que importam insumos ou que exportam mercadorias para o exterior disseram que estão sendo prejudicadas pela mobilização dos auditores fiscais. E com relação à greve dos servidores do Banco Central, hoje a direção do órgão entregou ao Ministério da Economia a minuta de uma medida provisória que prevê reajuste de 22% para os servidores, ou seja, muito acima dos 5% previstos. E, além disso, um plano de carreira. Claro que o Sindicato dos Servidores do Banco Central não engoliu essa conversa fiada e anunciou que a greve está mantida, afetando diversos sistemas do Banco Central, principalmente o sistema do Pix, que hoje é o maior sistema de transações financeiras do país, muito mais agora que o cartão de débito e o cartão de crédito. Agora, um fato interessante, Carlão, é que os policiais federais fizeram hoje paralisações das atividades por 1 hora em diversos estados, em protesto ao que eles chamam de falta de palavra do presidente Jair Bolsonaro, que havia prometido a eles reajuste de 23%, além de reestruturação das carreiras dos policiais federais, policiais rodoviários federais e policiais penais. Lembra daquela época do orçamento da União, da composição do orçamento da União? Ele dedicou ali 1 bilhão e 700 mil só para essas 3 categorias. Acabou que não deu certo. É uma crise que está muito difícil de se resolver. Então vamos aguardar e ver quem Bolsonaro vai contemplar, afinal. Pode acontecer tudo, mas também não deve acontecer nada. E agora quem quer reajuste, Carlão e Karime, é o Poder Judiciário. O presidente do STF, o ministro Luiz Fux, encaminhou um ofício ao ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, dando aval para que o reajuste de 5%, que está sendo pleiteado nesse momento aos servidores públicos federais, contemple também os funcionários do Poder Judiciário. O custo, nesse caso, seria de 828 milhões de reais já este ano, a partir de julho. A maior parte seria destinada para a Justiça do Trabalho, no caso, 326 milhões. Depois, para a Justiça Federal, no caso, seria 279 milhões. E para a Justiça Eleitoral, que seria destinado a esse poder, né, 121 milhões de reais. E quanto ao Supremo, o reajuste custaria 8,4 milhões, o menor valor
falou. Mas uma coisa que me deixou em dúvida, que eu ainda não consegui apurar, Karime, que não ficou claro no texto encaminhado ao ministro-chefe da Casa Civil, é se vai ter reajuste para os ministros, né? Porque se houver reajuste para eles, vai haver aquele efeito cascata. Todos os juízes, desembargadores de todo o Brasil terão que reajustar salários. Ou seja, uma despesa ainda maior para a União e para os estados. Então esse ponto dinheiro, aí é que ainda não está claro, Karime. Sim, Volto com vocês. Haja dinheiro. Cadu, para finalizar, vamos falar agora de eleições 2022. O clima fechou agora, né? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, ele mandou recado curto, direto, claro, para o presidente Bolsonaro sobre a interferência nas eleições. Cadu, conta pra gente os detalhes. Karime, hoje o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, mandou, como você disse, recado direto ao presidente Jair Bolsonaro e também às Forças Armadas, elevando ainda mais a temperatura entre os poderes judiciário e executivo e também, uma vírgula aí, Forças Armadas. Vamos ouvir a fala do ministro Edson Fachin durante o evento de teste das urnas eletrônicas. No Brasil de hoje, quem duvida, quem põe em dúvida o processo eleitoral é porque não confia na democracia. Os corações e as mentes democráticas no Brasil confiam no processo eleitoral, que tem 25 anos de história. A contribuição que você pode fazer é uma contribuição de acompanhamento do processo eleitoral. Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Logo, diálogo, sim, como disse, colaboração, sim, como eu disse. Mas na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral. E assim será durante a minha presidência e estou seguro que isso prosseguirá na gestão também do ministro Alexandre de Moraes. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral. Você está ouvindo 18 horas. Tá aí o recado direto e claro do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, para o presidente Jair Bolsonaro. Claríssimo, não é, Cadu? Não precisou dizer o nome, não precisou dizer dar nomes aos bois, né? Mas o recado foi claríssimo. Essa rusga entre Jair Bolsonaro e a cúpula do judiciário parece se mover numa eterna retroalimentação, né? Um bate, o outro reage, o outro bate daqui, o presidente reage lá. Parece que essa briga vai continuar até a campanha. Vamos ver se vai, durante o processo eleitoral, durante a campanha efetivamente, se isso vai acontecer. É possível, né? Porque aí entra as sanções criminais, né, que prevê a legislação eleitoral. Vamos acompanhar. Mas o que chama a atenção é que a fala do ministro Fachin é uma reação, uma reação mais incisiva. Mostra que ele não está mais tão amistoso assim, né? E ele reagiu dessa forma não só às últimas declarações do presidente da República, que coloca em dúvida a credibilidade do sistema eleitoral. Ele também reagiu a uma declaração do presidente Bolsonaro que foi feita hoje, dizendo que todo cidadão de bem precisa ter uma arma para resistir, se for o caso, a tentação dos ditadores de plantão. Ou seja, ele não está instigando não somente o sistema eleitoral, ele está convocando as pessoas a se armarem. Ou seja, cada vez mais Bolsonaro vem ativando seus grupos ideológicos, fazendo provocações ao sistema eleitoral e usando o povo como massa de manobra para colocar o processo eleitoral desse ano em dúvida. Antes de encerrar para você, temos tempo? Temos mais não, né? Temos. Vamos, claro. Só uma última notinha, diga, tá? Claro. Antes de encerrar, uma informação. Manda. O plenário do STF, falando em servidores públicos federais, o plenário do STF decidiu por unanimidade que é possível conceder licença maternidade de 180 dias a servidor público federal que seja pai solteiro. Atualmente, os pais podem usufruir de no máximo 20 dias de licença, né? Assim, com essa decisão, os ministros
ministros do STF estenderam aos pais solo o benefício que havia sido concedido às mães solo. Justo. O julgamento começou, exatamente, o julgamento começou na quarta-feira e terminou hoje, prevalecendo o entendimento do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente, um abração. Tchau, tchau. Tchau. Mix. Olha, a Justiça do Amazonas determinou que órgãos de fiscalização apresentem em até 30 dias um plano de ação para a retirada de flutuantes. Veja bem aí, hein? Retirada de flutuantes irregulares do Tarumanço. A medida foi determinada pela juíza da Vara do Meio Ambiente, Etelvina Braga, nesta segunda-feira, Karime. Exato, Carlão. A juíza ressalta que o processo tramita há mais de 20 anos, sem que tenha sido cumprida a decisão que determinava a retirada dos flutuantes. A ação foi ajuizada no dia 11 de setembro de 2001. 18 horas. Agora são 6h39. Você no melhor mix do Brasil, 18 horas. Daqui a pouquinho você confere, hein? Começou nesta quinta-feira as reformas emergenciais da Santa Casa de Misericórdia, onde vai funcionar o Hospital Universitário da FAMetro. Mais detalhes sobre esse assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite e também madrugada. Hoje já é quinta-feira, hein? Madrugada de sexta. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. Segundo informações do Climatempo, a mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar aos 33 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 46% e 98%. Mix. Olha, o governo federal anunciou que a partir desta quinta-feira, dia 12 de maio, entra em vigor a medida do Ministério da Economia que vai zerar ou reduzir o imposto de importação de 11 produtos alimentícios e do setor de construção. A medida vale até o dia 31 de dezembro deste ano. E na lista que teve a alíquota totalmente zerada estão produtos alimentícios como farinha de trigo, carne bovina desossada e pedaços de galinha. Já os produtos como aço e barras de ferro tiveram a redução de imposto. Segundo o Ministério da Economia, o impacto com a renúncia tributária pode chegar a 700 milhões de reais até o final do ano. O objetivo da medida é conter o avanço da inflação no país. E pra gente fica aquela pergunta, né? Será que a medida vai de fato representar algum alívio para o consumidor? Será? Eu conversei com o economista Marcos Evangelista, que analisou o assunto pra gente. Vamos acompanhar. Reduzir o imposto de importação e pensar que o preço do produto vai ser reduzido é algo que é difícil até a gente afirmar, porque o imposto de importação, assim como qualquer imposto, é apenas um item de composição da formação do preço de venda. Nós tivemos um exemplo bem claro disso com a redução do IPI agora que nós vivenciamos, desde quinta-feira, no segundo decreto, onde lá na ponta o consumidor não percebeu a redução do preço. Então, apesar de ter essa redução, nós não podemos contar com o preço dos produtos alimentares que estão sendo atingidos por essa medida, que tem o preço reduzido. Então, algo a ser visto no decorrer do tempo, tá? Porque, na minha visão, o principal beneficiário nesse caso aí vai ser a indústria, que vai pagar menos imposto. Mas isso não garante pra gente que o preço na prateleira seja reduzido. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e será que a medida vai cumprir o objetivo do governo federal de conter aí o avanço da inflação no país? Isso é importante. Vamos ouvir aí o que disse o economista Marcos Evangelista. O governo federal tem tentado, através de várias tratativas, conter a inflação. Infelizmente, ainda não foi logrado êxito, uma vez que a cada mês nós percebemos que o poder de compra diminui. Um exemplo disso é o IPCA apurado do mês de abril, que foi o maior dos últimos 26 anos. O consumidor, na hora da compra, tem que buscar opções. No caso, a melhor saída é a pesquisa de preço ainda,
onde você tem que organizar a sua agenda para poder visitar 2 ou 3 estabelecimentos antes de efetivar a sua compra. Você vai perceber que de loja para loja tem muita diferença de preço, porque cada uma tem seus custos operacionais. Se você conseguir se organizar, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir economizar fazendo a pesquisa de preço tão necessária nos dias de hoje, em função da alta inflação que nós estamos vivenciando. Você está ouvindo 18 horas. Olha que boa notícia, hein? Começou nesta quinta-feira as reformas emergenciais da Santa Casa de Misericórdia, onde funcionará o Hospital Universitário da FAMetro. O repórter Hector Silva traz todos os detalhes. Arrematado pelo Grupo FAMetro por 9,3 milhões de reais, a Santa Casa de Misericórdia teve suas obras iniciadas nesta quinta-feira. Segundo a reitora da FAMetro, Maria do Carmo Cefair, o novo hospital universitário que funcionará no local deve ser entregue em 2 anos e meio. Basicamente, em primeiro lugar, a preservação integral desse patrimônio, fachada preservada, tudo feito com o maior capricho, com arquitetos, restauradores, enfim, restauro da capela e também a construção do nosso Hospital Universitário FAMetro, que será um hospital de referência com atendimento à comunidade, atendimento SUS, e assim, a FAMetro espera, ao cabo de 2 anos e meio, entregar para o povo do Amazonas um hospital de referência. Segundo a reitora, o local terá a identidade visual da Santa Casa de Misericórdia preservada. Nós estamos autorizados a fazer o telhado, que é uma obra emergencial para a proteção do próprio edifício, e daqui a 6 meses iniciar de fato as obras. E daqui a 2 anos, 2 anos e meio, a entrega do hospital já pronto. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Hoje, em 12 de maio, é o Dia Internacional da Enfermagem. Temos aqui no estado uma triste conta, hein? Mais de 400 enfermeiros que trabalham para o governo do Amazonas estão com salários atrasados e a situação foi denunciada pelo deputado estadual Karime Wilker Barreto. Exato, Carlão. O deputado voltou a denunciar esse problema que é recorrente, tá? A falta de pagamento por parte do governo para empresas terceirizadas e cooperativas da saúde. É o seguinte, as empresas são responsáveis pela contratação de enfermeiros, plantonistas, intensivistas, técnicos de radiologia, auxiliares de serviços gerais e demais trabalhadores que atuam nas principais unidades de saúde do estado. Wilker Barreto pede que o secretário estadual de saúde, Anuar Samad, seja convocado na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa para que ele explique esses seguidos atrasos de salários. A repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes sobre o assunto para a gente agora. No Dia Internacional da Enfermagem, o deputado estadual Wilker Barreto usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas nesta quinta-feira para repercutir a data comemorada anualmente no dia 12 de maio. Em seu pronunciamento na sessão ordinária, o parlamentar destacou a importância da profissão no Amazonas, especialmente durante a pandemia da Covid-19, mas criticou o governo pela falta de valorização da categoria. Para o parlamentar, apesar do dia festivo, o Estado não tem o que comemorar diante dos diversos problemas que afetam os profissionais da enfermagem, como salários atrasados, não pagamento de direitos trabalhistas e péssimas condições de trabalho. Aqui no Amazonas, infelizmente, não há o que se comemorar. Porque nesse estado que arrecada bilhões, nunca se arrecadou tanto dinheiro como se arrecadou agora. O Amazonas deve a milhares de enfermeiros. Quero lembrar do IET, cooperativa que cuida das UTIs das nossas crianças, enfermeiras com mais de 3 meses de atraso, Fundação SECOM. Nós temos também o hospital, presidente, Francisca Mendes, não são enfermagens, da enfermagem, mas são maqueiros, serviços gerais.
Segundo o meu levantamento da minha equipe, hoje são mais de 400 enfermeiros. O atraso de salários, que variam entre 2 e 4 meses, afetam mais de 400 profissionais de saúde que atuam na rede pública estadual. Mais da metade são da enfermagem. Para se ter uma ideia, mais de 274 enfermeiros intensivistas, lotados em 14 unidades de saúde aqui do estado, estão há 3 meses sem receber seus vencimentos. No dia 20 de maio é o dia do técnico de enfermagem. E no exato momento, mais de 5.000 técnicos de enfermagem que estão trabalhando, que lutaram na pandemia, não receberam até hoje o seu ticket de alimentação e o seu risco de vida. O parlamentar voltou a cobrar a convocação do secretário estadual de saúde, Anoar Samad, à Casa Legislativa, para explicar as problemáticas enfrentadas pela enfermagem no Amazonas. Se não quer ser cobrado publicamente, renuncie ao cargo. Mas eu estou cobrando há meses. E esta casa aqui sequer se movimenta na direção de socorrer enfermeiras, técnicos de enfermagens, maqueiros, num gesto claro de submissão. Por isso, senhor presidente, no Dia Mundial da Enfermagem, o Amazonas é um péssimo exemplo de tratamento, qualidade da forma de trabalho, alimentação, falta de IPI e o que é pior, não remunerar o profissional que trabalhou dignamente. Por isso, senhor presidente, a minha solidariedade à enfermagem do Amazonas e o meu repúdio a um governo caloteiro. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E aqui vai a nossa solidariedade a todos esses profissionais importantíssimos, esses heróis que trabalharam tanto, exaustivamente, continuam dando a vida para salvar a vida do próximo. Nossos parabéns, né, Nossos Karine? parabéns, Show exatamente. Agora em Manaus, 6 horas e 50 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local com a Artemisa Gadelha. Muito boa noite, Artemisa. Então, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas continua praticamente sem quórum mesmo, depois das sessões presenciais, né? Hoje os trabalhos foram suspensos às 10h14 da manhã. É isso mesmo? Boa noite, Artemisa. Isso mesmo, Karine. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Novamente, né, já que falamos diversas vezes sobre esse assunto aqui no programa 18 horas. Os deputados estão deixando os trabalhos na Assembleia para realizarem a pré-campanha das eleições deste ano. E aí as sessões não podem continuar por falta de quórum. Hoje, às 10h14 da manhã, o presidente da Casa, Roberto Cidade, né, do União Brasil, suspendeu a sessão porque os deputados saíram do plenário e não voltaram mais. Só que o agravante de hoje, Karine, Carlão e ouvintes, tem um baita escândalo. Ao que parece, os deputados fugiram de um confronto. Haveria uma reunião com o presidente da Associação Amazonense de Municípios do Amazonas, que também é prefeito de Manaquiri, Jair Souto, do MDB. Bom, ele veio para entregar um estudo que mostra que o governo do estado do Amazonas se apropriou de forma indevida dos recursos dos fundos estaduais. Valor bilionário, viu, Karine, Carlão e ouvintes? Valor de 4,5 bilhões de reais. Eu conversei hoje à tarde com o prefeito, né, de Manaquiri, Jair Souto. Ele disse, inclusive, que o governo, o Wilson Lima, está sonegando a arrecadação principal do ICMS. Vamos ouvi-lo. A partir da declaração da prestação de conta do governo do estado, nós detectamos valores não repassados para os municípios, consequentemente não repassado o 12º que compõe, né, essa distribuição, como Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e Tribunal de Conta do Estado. Então, dos valores arrecadados do próprio
próprio ICMS e causando grandes transtornos, inclusive como improbidade. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o prefeito de Manaquiri, Jair Souto. Ele comentou ainda que o FTI, o Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento, que deveria ter sido usado para investimentos no interior do estado, o recurso, na verdade, foi investido, sabe aonde, Karime, Carlão, ouvintes? Sim. Onde? Campeonato de dominó, peladão, carnaval, lives de boi bumbá. Nada contra, né? O governo investir em cultura, entretenimento, né? Nada contra, mas com os recursos certos, não é mesmo? É a questão de prioridades também, né? Exatamente, não com os recursos do interior, né, que já tem tão pouco. Então, segundo o prefeito Jair Souto, os serviços de saúde, inclusive, podem parar a qualquer momento. E as prefeituras enfrentam dificuldades também com a cheia. E aí, onde foram parar os 4,5 bilhões de reais? O prefeito disse que deve retornar à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas na próxima terça-feira. E para o deputado Dermilson Chagas, do Republicanos, os parlamentares fizeram uma manobra a pedido do governador Wilson Lima. Vamos ouvir então o deputado. Essa manobra ocorreu com o esvaziamento do plenário. Mediante a esse fato, se encerrou os trabalhos na Assembleia para que ele não lesse e não tivesse a sessão de tempo que foi cedida, né, por mim, para que ele falasse, explicasse em 5 minutos o que significa esse estudo para os municípios do estado do Amazonas. Então a manobra foi feita, acredito, a pedido do governador, para que a Assembleia não atendesse 5 minutos de reivindicação feita pelo presidente da Associação dos Municípios. Triste, lamentável fato, porque quem perde com isso é a sociedade, principalmente homens e mulheres do interior do nosso estado. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado Dermilson Chagas. 5 minutos, Karime, e os deputados simplesmente fugiram da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Karime, Carlão. Artemis, e o governador, como ele fica? Ele já se manifestou? Ele já falou alguma coisa sobre esse assunto aí, sobre essa apropriação de forma indevida desses recursos dos fundos estaduais? Como é que ele está? Como é a posição dele? Pois é, Carlão, assim como os deputados da base de Wilson Lima, né, do União Brasil, o governador também não comentou o assunto, viu? Nas redes sociais, o Wilson mostrou que esteve juntamente com o prefeito Davi Almeida, do Avante, nos bairros Coroado, na zona leste de Manaus, e ainda no bairro Redenção, zona centro-oeste, para iniciar o trabalho do Asfalta Manaus nesses bairros, né? Enquanto isso, a M010 está intrafegável, como hoje mesmo já foi falado aqui no programa 18 horas. Os deputados que fugiram da sessão, viu, estavam acompanhando o governador nessas ações. Ano eleitoral, né? E aí, asfaltar ruas, ano eleitoral, parece um casamento perfeito para quem pretende permanecer no poder. E o Wilson Lima também iniciou um novo quadro nas redes sociais dele chamado Papo Reto com o Isso. Isso mesmo, W-I-C-U. Bom, o quadro é jovial, moderno, na linguagem da internet, só que o que seria uma inovação acabou virando meme na internet. O vídeo começa com uma pergunta, né, sobre o programa Prato Cheio, e aí, antes de responder, o Wilson Lima fala que o vídeo travou. Uma brincadeira descontraída, mas, como eu sempre digo, a internet não perdoa. Não. E aí fizeram uma nova edição com esse trecho e acabou viralizando com pessoas perguntando sobre o pagamento da saúde, sobre a pandemia. E na hora da resposta é colada essa parte onde o Wilson fala, travou. Ou seja, mesmo tentando inovar nas redes sociais, pelo jeito, a equipe de Wilson Lima não está conseguindo acertar. E já o prefeito de Manaus mostrou hoje nas redes sociais dele a medalha que ele trouxe da Maratona de Barcelona, na Espanha.
Ele gravou na casa dele, no Morro da Liberdade, Zona Sul, onde fica também o escritório particular dele. Enquanto isso, a Mamandel mandou um recadinho nas redes sociais para a prefeitura, né? Dizendo que a prefeitura não responde ofícios, requerimentos de informação da Câmara Municipal, também pedidos do Portal da Transparência, questionamentos públicos, enfim. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Uma ótima noite para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h58. 18 horas. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Agora é fato, é oficial. A obra de recuperação da rodovia M010 que liga Manaus a Itacoatiara está oficialmente parada. A obra tem orçamento inicial de 366 milhões, sendo 215 milhões do governo federal. Foi anunciada pelo governador Wilson Lima em agosto de 2021. Ele prometeu entregar 100 quilômetros prontos até o final do ano passado e gerar 10 mil empregos. Nada disso aconteceu. A situação da estrada só piorou. Virou alvo do Ministério Público Estadual, que tenta na justiça, pelo menos, que a estrada volte a ficar trafegável. A estrada também é alvo do Ministério Público Federal, que apura denúncias gravíssimas de irregularidades. Pela situação dos atoleiros em que foi enfiada a obra de recuperação da rodovia M010, corre o risco de não ser concluída neste governo. E o povo terá que enfrentar os buracos por muito tempo ainda. 18 horas. Hora 7 em ponto, Karime Leão finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.